Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje é a nossa segunda aula do tratamento espiritual relacionado ao alcoolismo. Na aula anterior que nós colocamos no nosso canal foi a aula número 1 e hoje é a aula número 2, também relacionada ao tema alcoolismo. Essas aulas, elas acontecem também de forma presencial na nossa casa espírita e nós estamos colocando essas aulas na playlist do nosso canal para vocês que estão fazendo o tratamento à distância. Vocês que estão entrando em contato conosco para fazer o tratamento. Então, nós estamos colocando esse conjunto de aulas, que geralmente são 3 aulas, que acontecem em 3 quarta-feira, né? Então, é necessário que vocês, a cada quarta-feira, quando nós enviarmos esse bloco de estudos direcionado à sua dificuldade que você está enfrentando, né? Que você estude, que assista ao vídeo, a duração que ele tem, para que você fique na sintonia, né, da espiritualidade, para que possa receber o amparo dos mentores espirituais, né? Lembrando que o contato é por e-mail, lá altadesouzasinopia@gmail.com. Sempre no final dos nossos vídeos tem o nosso endereço, né, de e-mail para contato. Lembrando também que no final do vídeo é interessante que vocês assistam mais uns 2 filminhos, porque na verdade são 5 filmes, né, filmes rápidos da TV Mundial do Espiritismo, que se chama Sozinho, nós já falamos isso no vídeo anterior, e que vão ficar na mesma playlist do alcoolismo, que ele fala sobre o processo obsessivo, na verdade é relacionado sobre um irmão nosso que estava indo para o caminho do vício, enquanto que os espíritos, né, os nossos irmãos desencarnados, ainda dependentes do vício, influenciam. Mas ele deve ser assistido também nas outras aulas, porque ele fala do processo obsessivo, que o processo obsessivo, todos nós estamos inseridos dentro da nossa vida planetária, que é planeta de expiações e provas, né, o planeta Terra, é um planeta em que nós estamos envolvidos por almas, né, por espíritos desencarnados que também não têm uma boa conduta, né, e muitos deles acabam nos influenciando, querendo com que a gente tenha atitudes antifraternas, com que a gente vá para o vício, se eles foram viciados. Então, assim, os espíritos, eles influenciam a nossa vida muito mais do que nós imaginamos. Por isso é necessário orar e vigiar, necessário estudar, né, o controle das nossas emoções, buscar uma atividade fraterna, para que esses nossos irmãos mais inferiorizados, não é, e alguns inimigos nossos do passado, eles deixem de ter acesso a nós e queiram induzir a nossa conduta, os nossos pensamentos em atitudes que possam nos prejudicar. Então, terminando de vocês assistirem, de estudar o vídeo, vocês vão lá na playlist e assistam mais 1 ou 2 filminhos, né, que vão estar lá, que na verdade são 5, né, filminhos. Então, para não ficar muito longo, né, dependendo do vídeo ficar mais curto ou mais compridinho, vocês assistem, mas assistam todas até terminar o tratamento de 3 semanas, tá certo? Vamos fazer a nossa prece? Amigo Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos na nossa noite de estudos. Agradecemos mais uma vez a oportunidade que nos dá. Pedimos que nos auxilie na compreensão, Senhor, dos nossos vícios, do porquê mergulhamos neles. Que nos auxilie também, Senhor, a buscarmos a cura da nossa alma, do nosso corpo, a buscarmos a lucidez do raciocínio, a compreendermos os teus ensinamentos. Obrigada por mais esta oportunidade e nos ampara com o teu amor hoje e sempre, que assim seja. Então, nós vamos dar início à nossa segunda aula. Nós vamos então para o nosso primeiro slide. Bom, então dando continuidade à nossa aula número 2, né, sobre o alcoolismo, nós vamos para o primeiro slide, alcoolismo e reencarnação. A reencarnação. Reminiscências de vidas anteriores surgem e ressurgem com vícios molestos que de cedo brotam na personalidade nova, constrangendo o ser a sofrimento e duras penas. Então, nós falamos, né, nos slides passados, na aula número 1, a questão de que muitas vezes as crianças que estão na nossa família,
né, os seres que vão provar pela primeira vez o álcool, eles já eram viciados do passado, porque nós trazemos do passado todas as nossas mazelas, a nossa personalidade, os vícios que nós tivemos. Se nós observarmos hoje, né, as pessoas que têm vícios, as pessoas que têm dificuldade de relacionamento, que possuem ainda grande maldade, muita mágoa. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita e compreendemos a lei da reencarnação e sabemos que a morte ela não existe, né, que morre apenas o corpo, o espírito continua a sua jornada de aperfeiçoamento, de evolução, quando nós desencarnamos, nós levamos para o plano espiritual todas as nossas dificuldades de personalidade, de relacionamento, as nossas mágoas, os nossos ódios e os nossos vícios. E não é assim da noite para o dia que ele desaparece. O vício é algo que causa uma dependência muito intensa no ser. Não apenas quando ele está encarnado fisicamente, mas quando ele também vai para o mundo espiritual. Muitos não conseguem e não querem ser amparados pelos mentores. Eles ficam apegados à matéria e começam a se aproximar de outras pessoas encarnadas que têm o mesmo vício que eles tinham. Então, muitas vezes, nossos irmãos, eles reencarnam e não conseguiram se livrar do vício ainda lá na espiritualidade. Eles reencarnam com o vício ainda muito arraigado no seu perispírito, né, na sua forma de se conduzir, e muitas vezes na primeira oportunidade ele já sente um prazer imenso naquilo. Por isso que nós falamos do perigo que é a família manter o álcool como um hábito social, fazer festinhas de final de semana, né? Ter o álcool em qualquer dia a dia, muitas vezes no final da tarde, que toma uma cervejinha aqui, e as crianças estão vendo, e aquela alma que está retornando da espiritualidade para uma nova experiência na carne, você não sabe se ela foi um espírito viciado. E muitas vezes ela, com o contato ali do álcool, ela já inicia um processo de desabrochar novamente de lembrança intuitiva daquilo que ela gostava. E muitas vezes nós, desde a infância, já vamos fazendo despertar o vício que esse ser tinha em vidas passadas e que ele retornou para tentar se livrar dele. E muitas vezes a própria família dá o primeiro passo em fazer com que esse espírito muito jovem, depois quando ele entra ali, até às vezes até na puberdade, né, nem chegou na adolescência ainda, ele já começa a usufruir do álcool. E novamente vai se tornar um viciado e vai trazendo para ele sofrimento, vai trazendo para ele, né, uma nova estrada de dor, uma jornada de dor, porque muitas vezes a família não colaborou. Por isso que a infância é extremamente importante, para que você coloque os valores morais e afaste essa alma de tudo que possa desviá-lo do caminho do bem. Depois que ele ficar adulto, ele vai ter o livre-arbítrio. É óbvio, né, que se ele for extremamente viciado, vão aparecer situações, a própria sociedade vai colocar para ele, né, aquela questão de ele ter que tomar decisão, se ele bebe ou não, porque tudo na nossa vida, né, sempre a gente tem duas opções, desde o momento que a gente acorda de manhã, o nosso dia a dia, o nosso transcorrer da nossa vida é sempre tendo que tomar uma decisão diante de duas opções. E vai aparecer opção para ele. Lembrando que aí ele vai se lembrar de tudo que ele recebeu, da educação que ele recebeu na família. Se ele vem de uma família que bebe, que para aquela família sempre foi tudo normal, mesmo que a família beba só socialmente, para ele vai ser algo em que ele vai abusar, em que ele vai perder o controle, certo? Então, é necessário essa educação e quando ele sair lá para a idade adulta e a vida começar a aparecer e oferecer para ele vai ter que decidir se ele bebe ou se ele não bebe. Então fica aí, né, a instrução de que é necessário
Nós fazemos a nossa parte como pais, como pessoas que, né, estão com crianças, com espíritos que vêm numa nova oportunidade, porque senão nós seremos responsáveis pela queda antecipada ou até de repente uma queda que não haveria necessidade de ter. Muitas vezes aquele espírito ele já vem até tentando ser fortalecido, tentando se fortalecer e que de repente aquela educação seria, né, o que ele precisaria para se fortalecer e não cair no vício novamente. Mas como nós não sabemos como é cada ser, que cada um, né, tem uma potencialidade maior ou menor de enfrentar as dificuldades, então quando ele sai lá fora ele pode realmente falar, não, eu não quero. Ou ele pode falar, sim, eu quero, e ele se perde em mais uma encarnação. Isso fora quando nós recebemos na família espíritos que já vêm doentes, né? Espíritos que vêm com algumas deformações, com algumas doenças graves, que já foram relacionadas ao abuso do álcool em outras vidas. Porque nós também trazemos no nosso organismo, né, todas aquelas doenças e aquelas mazelas que ficaram gravadas no nosso perispírito diante dos abusos. Nós sabemos que o ser que bebe muito, vamos se colocar na vida de hoje, ele bebe muito, né? Ele vai prejudicando o seu organismo, ele vai deteriorando os seus órgãos, deteriora o fígado, tem problemas cardíacos, tem problemas renais, né? Ele fica com problemas de memória. Tudo isso agride o perispírito, que numa próxima reencarnação, ele virá um ser num corpo doente, com doenças gravíssimas. Que foi o quê? A deteriorização dos órgãos que vai fazer o quê? Vai ficar gravado no perispírito. Então, por isso que muitas vezes a gente vê essas diferenças, né, sociais de por que seres nascem já doentes, eles trazem do passado condutas erradas. Condutas que agrediram o seu corpo, que agrediram, né, todo o seu comportamento, toda a sua jornada. Por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós fazemos. Aquele ditado que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, ela é gravada no universo. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer o que nós queremos, mas nós temos que arcar com as consequências das nossas atitudes. Então, tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje, nós iremos ter o resultado amanhã. Então, nós temos que observar a nossa vida. O que eu estou fazendo hoje? O que eu ando fazendo hoje? Eu estou agredindo o próximo, eu estou me agredindo, eu estou inserido num vício, eu estou inserido na maldade, porque tudo vai retornar. É lei de causa e efeito. Enquanto nós não aprendermos a maior lei universal, que é fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse, nós estaremos sempre recebendo de volta tudo aquilo que nós fizemos, aos outros e a nós mesmos. No caso aqui, o viciado em álcool, né, que é a nossa aula de hoje, ele está se auto-agredindo. Mas ele começa em busca de prazeres, não é? Ele começa em busca de prazeres, para sair junto com a turma, para se autoafirmar ou para esquecer dos problemas. Seja qual motivo for, é uma autoagressão. E vai se pagar o preço também, porque o organismo, né, ele é emprestado, o nosso corpo é emprestado para que nós possamos usá-lo de forma digna na nossa jornada terrena, produzindo algo de útil para a humanidade. A humanidade começa dentro da nossa casa, da nossa família, certo? Então, continuando aqui, no segundo slide, Manuel Filomeno de Miranda fala lá no livro Nas Fronteiras da Loucura. Quanto mais for materialista a comunidade, mais se apresenta consumida, desequilibrada e seus membros consumidores de droga e sexo em desalinho, sofrendo mais altas cargas de violência, de agressividade, que conduzem aos elevados índices de homicídio, de suicídio e de corrupção. Então ele fala aqui relacionado a uma sociedade materialista. Porque quando nós nos envolvemos com droga, com sexo, com álcool, nós estamos buscando o que? Apenas prazeres materiais.
nós queremos mergulhar nesses prazeres momentâneos, fugazes da matéria. E vamos para festas e para baladas que nos deixam loucos e entramos, né, nas drogas e queremos beber para esquecer, beber para ficar feliz. Tudo isso está inserido na matéria. É ter uma conduta inútil que vai estar agredindo você, vai estar desequilibrando as suas emoções, seus sentimentos, faz com que você não consiga mais enxergar a realidade, porque a pessoa que vai se envolvendo com o vício, com o álcool, ela vai perdendo a noção da realidade, ela vai se tornando agressiva, o organismo precisa cada vez mais do álcool. Quem tem algum membro ou conhece algum membro alcoólatra sabe da dificuldade que é, quanto mais ele vai se afundando. E ele chega a perder a noção da realidade, e qualquer coisa, né, já faz com que ele se torne violento. E por isso que nós precisamos evitar isso, nós temos que nos tornar mais espiritualizados, dar mais valor para o que era da espiritualidade, porque é a nossa verdadeira vida. O alcoolismo demonstra que nós ainda estamos no materialismo, estamos ainda como se fôssemos animalizados praticamente. Porque quando se bebe, já se parte para outros tipos de conduta, se envolve com sexo, se envolve com deslizes, com corrupção, com roubo, com drogas, porque uma coisa puxa a outra. Vai se tornando o elo. A pessoa que se torna viciada em álcool, ela começa a se viciar em outras coisas, porque os desejos animalizados começam a aflorar. E é quando muitas vezes, né, nesses grupos, todos alcoolizados, né, drogados, que muitas vezes se mistura tudo junto, começa a acontecer. A pessoa vai perdendo a noção da realidade, mesmo até dentro da família, quando acontecem os homicídios, quando acontece o suicídio, né, quando acontece o roubo e tantas outras tragédias e tristezas que a gente vê, que as famílias têm, que a sociedade, que a comunidade tem, porque estão envolvidas com o materialismo, apenas com os prazeres, né, materiais, com os prazeres animalizados que a carne proporciona. Então, aqui no slide número 3, ele fala consequências do alcoolismo. Para as reencarnações futuras, a pessoa hoje que bebe, que está envolvida com o vício, que não tem mais controle, que não quer sair, né, que está agredindo o seu organismo. Então, nas reencarnações futuras, ao nos reencarnarmos, conduzimos conosco os remanescentes de nossas faltas como raízes congeniais dos males que nós mesmos plantamos. Está lá no livro Ação e Reação de André Luiz. E continuando. Assim, por exemplo, o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de nascença desde o berço. Está lá no livro dos Domínios da Mediunidade, de André Luiz também. Então o alcoolismo ele vai trazer para o futuro consequências funestas para a nossa próxima encarnação. Nós iremos deteriorar tanto os órgãos, né, do nosso corpo quanto a mente, porque chega num limite em que a pessoa praticamente enlouquece, o alcoólatra, e mesmo até às vezes alcoólatras de longo tempo, quando eles conseguem se recuperar, a mente deles, né, o raciocínio já não é mais o mesmo. O sistema nervoso fica abalado, ele tem tremores, ele tem problemas sérios com os órgãos do corpo. E quando ainda não há nem essa questão da recuperação nesta vida, e muitas vezes não se consegue recuperar nem no plano espiritual, porque ele se torna um obsessor de seres encarnados que estão no vício, na próxima reencarnação ele virá de forma muito sofredora. Ele irá nascer já com problemas seríssimos no cérebro ou em qualquer outra parte do corpo, virá o corpo doente com doenças gravíssimas, que a raiz, que a causa foi a conduta na encarnação anterior. Por isso nós perguntamos novamente, como você quer a sua vida do futuro?
Observe o que você está fazendo hoje, porque vai refletir lá no futuro, né? Aquilo que você está plantando, nós teremos que colher. Deus não é injusto, isso é justiça divina para o nosso aprendizado. Porque se nós não aprendemos pelo amor, não aprendemos pelo conselho, não aprendemos pelo ensinamento do Cristo, que é o ser que tem mais moral, que sabe a receita de felicidade, se não aprendemos com o ensinamento do Criador, né, em que nós temos e deveremos viver na igualdade, na fraternidade entre os seres, porque é essa a receita da felicidade, nós iremos contrariando a lei. Então, nós podemos plantar o que quisermos, mas teremos que colher. A lei de causa e efeito ela é implacável no universo. Então, o sofrimento vem como uma ferramenta de progresso. Se nós não conseguimos aprender com todas essas lições do amor, nós teremos que aprender com a dor. E é por isso que, né, não se pode ter a visão de uma única encarnação. Todos os nossos irmãos que nascem momentaneamente, né, doentes, com grandes aleijões, com problemas mentais, com problemas orgânicos, né, nessa vida que eles vão passar com essas dificuldades, são reflexos de conduta que eles tiveram erradas no passado. E muitas vezes nas famílias que ele vem, todos aqueles seres, pai, mãe, irmãos, que vão enfrentar dificuldades com esse nosso irmãozinho que vem deficiente, foram os cúmplices dele no passado também. Muitas vezes foram aqueles que jogaram esse espírito em outras vidas para o vício do álcool e de outros tantos vícios. Então nós precisamos realmente, né, viver a nossa vida com seriedade. Saber que nós estamos aqui para o nosso progresso espiritual e também para o auxílio ao próximo, sem nos mergulharmos, né, na vida da matéria, dessa vida louca que nos dá prazeres fugazes e momentâneos. Então, continuando aqui as consequências do alcoolismo. A obsessão. O viciado em álcool quase sempre tem a seu lado entidades inferiores que o induzem à bebida, nele exercendo grande domínio e dele usufruindo as mesmas sensações etílicas. Então, nós já falamos que justamente quando espíritos viciados em álcool ou outros vícios desencarnam, eles estão tão arraigados porque eles levam para o plano espiritual as mesmas vontades. Nós não nos modificamos num passe de mágica quando nós desencarnamos. Ninguém vira anjo ou demônio assim, do nada, sem ter tido essa personalidade na vida de encarnado. Porque é o espírito que tem a personalidade, não é o corpo. O corpo foi a ferramenta que ele usou durante o período em que ele estava encarnado. Mas as sensações, as emoções, os vícios, é o espírito que tem. E quando ele se vê livre do corpo, através da desencarnação, ele continua com as mesmas necessidades, com a mesma personalidade. No caso do vício, ele continua dependente do álcool. Só que ele não consegue mais pegar uma garrafa para beber, a garrafa material. O que ele faz? Ele se aproxima de seres encarnados que bebem e ele vai usufruir das emanações que esse ser encarnado emite na atmosfera. É como se ele fosse um vampiro. É muito triste de ver. Os videntes, quando veem o espírito, né, a pessoa alcoolizada que entra, né, os espíritos veem, ou algum médium vidente entra num bar e vê aquela questão da pessoa encarnada bebendo em volta dele. Existem dezenas de espíritos que foram viciados em vidas passadas que não conseguiram se livrar do álcool, brigando por causa das emanações espirituais, das emanações que aquele irmão encarnado, ele libera na atmosfera. É como se fossem vampiros sugando. É muito triste de ver essa simbiose.
É como tá no filminho que fica aqui nessa playlist de alcoolismo, quando ele vai, né, insuflando o nosso irmão a beber, e aí vai levando para casos muito mais graves. E eles vão fazendo, os espíritos, né, os nossos irmãos desencarnados que foram viciados, eles se aproximam do encarnado que bebe e vai fazendo, vai potencializando a vontade dele de beber. Ele vai bebendo cada vez mais. Ele vai querendo beber e vai querendo ter mais prazer e vai bebendo porque ele tem o processo obsessivo. O viciado nunca está sozinho. Nem aquele que bebe sozinho em casa, fala, eu estou sozinho, na minha paz, na minha tranquilidade, vai bebendo. Não está sozinho, não. Você está tendo uma atitude que não é uma atitude, por assim dizer, útil, você não está produzindo nada de bom para a humanidade, você não está na companhia do seu mentor espiritual. Seu mentor espiritual não vai ficar com você, você virando gargalo, né, de uma garrafa de bebida. Vai esquecer do seu problema do trabalho que você teve durante o dia, chega à noite e vai beber. Quem você vai atrair são os espíritos que têm o que? A mesma tendência de beber, para esquecer determinada dificuldade, não é? Aí os espíritos vão estar ali e vão fazendo você beber cada vez mais, até que você perca a noção da realidade. E aí quando não se tem controle, quando você não tem a atitude de dar um basta, de falar eu não quero mais, aí eles vão potencializando, você vai se tornando escravo deles e vai bebendo cada vez mais. Então existe uma terapia para sair do vício. É disciplinar a vontade. No slide número 5 está aqui, ó, terapia. Disciplinar a vontade. Disciplinar a vontade através de severos exercícios, de austero comportamento. Evitar o cultivo dos pensamentos frívolos, mediante leituras sadias, criando condições próprias para as meditações elevadas. Está lá no livro Sementeira da Fraternidade, de Viana de Carvalho. É necessário tomar uma atitude. Não existe algo que alguém possa fazer por você. Todos os que estão à sua volta querem te ajudar. Família, médico, bons espíritos, protetores, casa espírita. Mas quem precisa querer se curar é quem está no vício. E hoje nós sabemos a sociedade, ela coloca 1000 opções para saírem dos vícios. Né? Existem as reuniões dos alcoólicos anônimos, em que lá você precisa ter o quê? Disciplina e vontade. E eles têm um lema, né? Somente por hoje eu não vou pôr um gole de álcool na boca. Somente por hoje, né? É uma ferramenta de auxílio. E outras ferramentas de auxílio, como a casa espírita também, onde os espíritos que te acompanham também serão tratados, porque a partir do momento que você decidiu que você quer parar, que você precisa de ajuda, você também vai encontrar esse auxílio na casa espírita. A partir do momento que você vai lá, os nossos irmãos viciados que estão em simbiose com você, eles vão junto. E na casa espírita eles serão tratados, eles serão apoiados, eles também serão afastados de você. Eles entrarão em tratamento necessário que eles precisam, porque estão no plano espiritual e precisam do tratamento diferenciado. E você também vai ser tratado na casa espírita. Também vai passar a compreender o verdadeiro sentido da vida. Quem é você, as consequências para a sua futura reencarnação, o objetivo sério, né, de você estar reencarnado, estar utilizando esse corpo momentaneamente emprestado para você. Então é necessário ter uma atitude, é necessário mudar a forma de enxergar o mundo, é necessário mudar o comportamento, de fazer um esforço para se dominar, se autodominar. Para sair realmente do vício, ele é possível? É possível, mas exige disciplina e vontade. As ferramentas estão todas aí para ajudar. Mas o interessado, aquele que está no vício, tem que dar o primeiro passo. E aí quando você vai na casa espírita, quando você busca ajuda, você entra, né, no aprendizado da doutrina espírita,
Você começa a ler livros que vão te ampliando a visão do mundo. Passa a fazer o tratamento espiritual. Passa a estudar a doutrina espírita, a praticar a caridade. Você enche a sua vida, o seu pensamento, as suas atitudes, o seu comportamento de situações prazerosas em favor do próximo, em favor de você, mas enxergando de uma forma diferente o mundo. Começando a exercitar o teu equilíbrio, o equilíbrio das suas emoções, começando a exercitar o auxílio ao próximo, a caridade. Esses são os verdadeiros prazeres que nós devemos buscar. E muitas vezes nós reclamamos, mas eu tenho tantos problemas, eu bebia para esquecer. Mas quando você passa a se conhecer, a conhecer o verdadeiro sentido da vida, você também começa a compreender o porquê das dificuldades, dos problemas que você tem na sua vida, que já foram outros tantos problemas que você trouxe de outras vidas, porque nada acontece por acaso. Você trouxe esses problemas de outras encarnações por causa de condutas erradas. E aí nós vamos aprendendo a enfrentar esses problemas do dia a dia, a solucioná-los, a sermos mais humildes, mais fraternos e a estarmos plantando hoje a colheita farta de alegria, de paz e de saúde que nós queremos na próxima encarnação, nas próximas vidas, ou até daqui a alguns anos mesmo nessa encarnação. Porque quando nós mudamos de caminho e mudamos a semeadura, já começa a florescer na nossa estrada outro tipo de colheita. Não são mais as ervas daninhas que vão entristecer a nossa vida, já começam a vir as flores. Nós já começamos a encontrar o tesouro da alma, que é a paz, que é a tranquilidade, que é o exercício da fraternidade, já nesta vida. Nós já vamos observando a nossa melhoria, mas é necessário dar o primeiro passo, né? A prece. A prece torna o ser humano melhor? Slide número 6. Sim, porque se alguém ora com fervor e confiança, torna-se mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. Então, quando nós queremos dar o primeiro passo para sairmos do vício, para termos a força de vontade, nós precisamos nos conectar com o ser mais poderoso, que é o Criador, e com o nosso mestre, com o médico que vai cuidar da nossa alma, que é o Cristo. E também com o nosso mentor, que está ali para nos auxiliar do nosso lado o tempo todo na nossa vida, torcendo para a gente sair desse vício. Ele quer chegar perto de nós, mas nós não deixamos, porque quando nós estamos envolvidos com os vícios, nós atraímos entidades e damos força para essas entidades maléficas que também são viciados no plano espiritual, que não se livraram da matéria, e o nosso mentor não consegue chegar perto de nós. Então, para que nós possamos dar o primeiro passo, para que nós possamos ter essa força de vontade, e quando nós tomamos uma atitude de querer sair, a decisão de que eu quero sair, a primeira coisa é a prece, para nos fortalecermos, é manter o contato com o nosso mentor, com o médico do planeta Terra e com o Criador. Vai enfraquecer, se agarra na âncora da prece. Ela nos dá força e nos sustenta, porque imediatamente os nossos mentores, os espíritos bons que querem nos auxiliar, vêm em nosso auxílio. Nos ajudam a afastar o sentimento, afastar os nossos pensamentos, que por muito tempo eles ainda vão querer nos dominar. Porque nós não saímos do vício assim, num estalar de dedos. Do mesmo jeito que nós fomos entrando nos vícios, porque ninguém fica viciado da noite para o dia também, não é? É um processo que você vai aumentando cada vez mais. Para você também sair do vício, também leva um certo tempo. Não é da noite para o dia. Nós vamos ter altos e baixos. Momentos de decisão eu não quero mais, mas momentos de fraqueza em que o vício vai, te chamar para ele. Então, nesses momentos, a prece, ela é a âncora em que a gente deve se agarrar. Porque facilita muito a gente desviar o pensamento e essa necessidade que nós teremos de novamente de cair no vício. Os mentores espirituais vêm em nosso auxílio.
E a gente indo toda semana na casa espírita, fazendo tratamento, começando a estudar, participando, vai diminuindo essa vontade. Além dos obsessores de não terem mais acesso a nós, aquele vício que está arraigado no nosso organismo, na nossa alma, na nossa mente, ele vai se dissipando aos poucos. É como se a gente fosse colocando água num pote cheio de barro. Você está mergulhado no barro do vício, mas aos pouquinhos, com as novas atitudes, vai diluindo. Vai jogando água pura, que são as atitudes novas que você vai tomar, né? Que são os novos pensamentos, as novas condutas, os novos estudos, o controle das emoções, tudo isso é água pura, que vai diluindo o barro do seu vício. E aos pouquinhos ele vai desaparecendo, não é de repente, mas vai diluindo, vai desaparecendo. E quanto mais esforço você vai fazendo e vai jogando água limpa e vai tendo novas atitudes, né? E vai participando de situações que te dão os verdadeiros prazeres espirituais de auxílio ao próximo, de autoconhecimento, você vai melhorando aos poucos, até que um dia você se livra totalmente. O nosso último slide aqui, número 7, Jesus. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A mensagem de Jesus, o maior terapeuta, o maior médico que já existiu no planeta Terra, que trouxe a receita da felicidade, que trouxe a receita da cura de todas as doenças. Quando nós realmente conseguimos entender a mensagem dele de forma profunda, nós seremos felizes, teremos a cura para todas as nossas doenças, teremos a verdadeira felicidade, fraternidade e igualdade implantada no planeta Terra. Nós precisamos nos aprofundarmos no ensinamento dele, que é o maior manual de conduta moral que já existiu nesse planeta, para que nós sejamos realmente felizes, sejamos donos do nosso destino, possamos semear o amor, a felicidade e colher igualmente lá na frente. Então fica a mensagem para nós de que podemos sim sair dos vícios, podemos sair do alcoolismo ou de qualquer outro vício. Precisamos tomar a atitude e o Cristo, o Criador, nossos mentores, estão todos dispostos a nos auxiliar. E as ferramentas de auxílio estão à nossa volta. Basta que nós queremos ver e que a gente vá em busca deles. Então, que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece? Querido Mestre Jesus, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade do estudo dessa noite. Pedimos nos auxilie, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, dando-nos força e coragem para que possamos vencer as nossas mazelas, os nossos vícios, enfim, Senhor, a nossa pequenez moral. Pedimos que os mentores espirituais desta casa possam fluidificar a água, colocando nela o remédio necessário à saúde do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. Pedimos, Senhor, que abençoe todas as famílias que se reúnem em todos os lares, em nosso país e em nosso planeta, no aprendizado dos teus ensinamentos. Perdoa, Senhor, as nossas imperfeições, mas dai-nos força e coragem para que possamos levar adiante todos os compromissos que assumimos. Obrigada por esta oportunidade e ser conosco hoje e sempre, que assim seja.